Capítulo 22. Outra vez Jesus usou comparações para falar ao povo. Ele disse: o reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos, e tudo está pronto, que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda e o outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou os seus empregados e disse: a minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram os que puderam encontrar, tanto bons como maus. E o salão de festas ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes. E Jesus terminou dizendo: pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. A pergunta sobre os impostos. Os fariseus saíram e fizeram um plano para pegar Jesus em contradição. Então mandaram alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes dizerem a Jesus: mestre, sabemos que o senhor é honesto, ensina a verdade sobre a vontade de Deus e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: hipócritas, por que é que vocês querem me pegar em contradição? Tragam a moeda do imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: de quem são o nome e a cara gravados nessa moeda? Eles responderam: do imperador. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador e a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus em paz e foram embora. A pergunta sobre a ressurreição. Naquele mesmo dia, alguns saduceus, que afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: mestre, Moisés ensinou assim: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia entre nós 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Assim ele deixou a viúva para o segundo irmão. A mesma coisa aconteceu com este e também com o terceiro e finalmente com todos os 7. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Nesse caso, mestre, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa no dia da ressurreição? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: como estão enganados! Vocês não conhecem as Escrituras Sagradas nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, ninguém casará. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse? Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isto mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Quando a multidão ouviu isso, ficou admirada com o ensino dele. O mandamento mais importante. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, professor da lei,
querendo pegar Jesus em contradição, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas estão resumidos nesses dois mandamentos. A pergunta sobre o Messias. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou: O que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi, responderam eles. Jesus tornou a perguntar: Então por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, o chama de Senhor? Pois Davi disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi o chama de Senhor, como pode o Messias ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Capítulo 23. Então Jesus falou aos discípulos e à multidão. Ele disse: Os professores da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo a carregar esses fardos. Fazem tudo para serem vistos. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes nas suas capas. Preferem os melhores lugares nas festas e os lugares de honra nas casas de oração. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Vocês não devem ser, vocês são irmãos uns dos outros e têm somente um mestre. E aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Nem devem ser chamados de líder, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, e o mais importante é aquele que serve. Quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Jesus condena o fingimento. Ai de vocês, professores da lei e fariseus hipócritas, pois fecham a porta do reino do céu aos outros, mas vocês mesmos não entram nem deixam entrar os que estão querendo. Ai de vocês, professores da lei e fariseus hipócritas, pois atravessam os mares e viajam por todas as terras para procurarem converter uma pessoa à sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Ai de vocês, guias cegos, pois ensinam assim: se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também ensinam isto. Se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se jurar pela oferta que está no altar, então fica obrigado a cumprir o que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Por isso, quando alguém jura pelo altar, está jurando por ele e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus que está ali. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus que está sentado nele.
Ai de vocês, professores da lei e fariseus hipócritas, pois dão a Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas deixam de obedecer aos ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a bondade e a obediência a Deus. Vocês deveriam fazer estas coisas sem desprezar aquelas. Guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, professores da lei e fariseus hipócritas, pois lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro, e então a parte de fora ficará limpa também. Ai de vocês, professores da lei e fariseus hipócritas, pois são como túmulos caiados de branco por fora, parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. O castigo dos hipócritas. Ai de vocês, professores da lei e fariseus hipócritas, pois fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeitam os monumentos dos que viveram de modo correto. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram, não teríamos matado os profetas. Eles confirmam que são descendentes daqueles que mataram os profetas. Portanto, continuem e terminem o que eles começaram. Cobras venenosas, filhos de cobras, como esperam escapar da condenação do inferno? Pois eu digo que lhes mandarei profetas, homens sábios e mestres. Vocês vão matar alguns, crucificar outros, surrar ainda outros nas casas de oração e os perseguirão de cidade em cidade. Por isso o castigo por todos os inocentes que os antepassados de vocês mataram cairá sobre vocês, desde a morte do inocente Abel até a de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o templo e o altar. Eu afirmo que de fato o castigo por tudo isso cairá sobre o povo de hoje. O amor de Jesus por Jerusalém. Jesus terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas você não quis. Agora a sua casa ficará completamente abandonada. Eu afirmo que você não me verá mais até chegar o tempo em que dirá: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Capítulo 24. Depois que Jesus saiu do pátio do templo, quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e mostraram os edifícios do templo. Então ele disse: Vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo que aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Sofrimentos e perseguições. Quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: Quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo da sua vinda e do fim de tudo? Jesus respondeu: Tomem cuidado para que ninguém os engane, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho das batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, um país atacará outro, em vários lugares haverá tremores de terra e fome.
essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem castigados e serão condenados à morte. Todos os odiarão por causa de mim. Nessa época muitos vão abandonar a fé, vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar de tal maneira que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade, e então virá o fim. O grande sofrimento. E Jesus continuou: vocês verão no santo lugar o grande terror de que falou o profeta Daniel. Que o ouvinte entenda o que isso quer dizer. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver no terraço em cima da casa, que fuja logo e não entre para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Como serão horríveis aqueles dias para as mulheres grávidas e para as mães com criancinhas. Orem a Deus para que essa fuga não aconteça no inverno ou no sábado, porque naqueles dias o sofrimento será tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais haverá coisa igual. Porém, Deus diminuiu aquele tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, aquele tempo será diminuído. Se alguém disser a vocês: olhem, o Messias está aqui, ou ele está aqui, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias. Eles farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. E se disserem: olhem, ele está no deserto, não vão lá. Ou ainda: olhem, ele está escondido aqui, não acreditem. Porque assim como o relâmpago brilha no céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver um cadáver, aí se ajuntarão os urubus. A vinda do Filho do Homem. Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, a lua não brilhará, as estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens, com poder e grande glória. A grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos aos 4 cantos da terra. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. A lição da figueira. Jesus disse ainda: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está perto. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está próximo, pronto para começar. Lembrem-se disto: estas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. O dia e a hora. Jesus continuou: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na barca. Porém não sabiam o que estava acontecendo até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem.
Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem-se disto. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, fiquem também vigiando, pois o Filho do Homem virá na hora em que vocês não estiverem esperando. O empregado fiel e o infiel. Jesus disse ainda: quem é então o empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão põe para tomar conta dos outros empregados, para lhes dar mantimentos no tempo certo. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo que de fato o patrão o vai pôr para tomar conta de toda a sua propriedade. Mas se ele for um mau empregado, pensará assim: o meu patrão está demorando muito para voltar. E então começará a surrar os seus companheiros, e a comer e a beber com os bêbados. E o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que não sabe. Então cortará o empregado em pedaços e o condenará a sofrer o mesmo destino dos hipócritas. Ali ele vai chorar e ranger os dentes. Capítulo 25. Jesus disse: naquele dia o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lâmpadas e saíram para se encontrarem com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não arranjaram óleo de reserva. As outras levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. O noivo estava demorando, e então elas começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que temos não dá para vocês e para nós. Se querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, deixe-nos entrar. O noivo respondeu: eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e nem a hora. Os 3 empregados. Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu o dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 5.000 moedas de prata, ao outro 2.000 e ao terceiro 1.000. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 5.000 moedas saiu logo, fez negócios com seu dinheiro e conseguiu outras 5.000. Do mesmo modo, o que havia recebido 2.000 moedas conseguiu outras 2.000. Mas o que tinha recebido 1.000 saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e acertou as contas com eles. O empregado que tinha recebido 5.000 moedas chegou e entregou mais 5.000, dizendo: o senhor me deu 5.000 moedas. Olha, aqui estão outras 5.000 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 2.000 moedas chegou e disse: o senhor me deu 2.000 moedas. Olhe,
aqui estão mais 2.000 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro. Por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 1.000 moedas chegou e disse: eu sei que o senhor é um homem muito duro, colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você deveria ter depositado meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem o dinheiro dele e deem ao que tem 10.000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem tirarão dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes. O juízo final. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que desde a criação do mundo foi preparado pelo meu Pai. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam em suas casas. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos nas nossas casas, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na prisão e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo que quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, de fato foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam nas suas casas. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na prisão e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou preso, e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo que todas as vezes que vocês deixaram de ajudar a uma pessoa dessas humildes, de fato foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus concluiu assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, e os bons irão para a vida eterna. Capítulo 26. Quando Jesus acabou de ensinar essas coisas, disse aos discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias será comemorada a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus se reuniram no palácio de Caifás, o grande sacerdote, e fizeram um plano para prender Jesus secretamente e matá-lo. Eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa, para que o povo não faça uma revolta. Jesus em Betânia. Quando Jesus estava no povoado de Betânia, na casa de Simão, o leproso, uma mulher chegou perto dele com um frasco feito de alabastro, cheio de um perfume muito caro. E quando Jesus estava comendo, ela derramou o perfume na cabeça dele.
Os discípulos viram aquilo, ficaram zangados e perguntaram: por que todo esse desperdício? O perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus percebeu o que eles diziam e perguntou: por que vocês estão aborrecendo esta mulher? Ela me fez uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu enterro. Lembrem-se disso. Em qualquer lugar do mundo inteiro onde o Evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. A traição de Judas. Então, um dos 12 apóstolos, chamado de Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes e disse: quanto vocês me pagarão para eu lhes entregar Jesus? Eles contaram 30 moedas de prata e lhe deram. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para trair Jesus. Jesus comemora a Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: onde é que o Senhor quer que preparemos o jantar da Páscoa? Ele respondeu: vão à cidade, procurem certo homem e digam: o mestre manda dizer, a minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Durante a refeição, Jesus disse: eu afirmo que um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a dar. O senhor não acha que sou eu, acha? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que molha o pão no prato comigo. O Filho do Homem vai morrer, como as Escrituras Sagradas dizem, mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, o senhor não acha que sou eu, acha? É você mesmo que está dizendo isso, respondeu Jesus. A ceia do Senhor. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é meu corpo. Em seguida pegou o cálice e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. É o sangue que sela o acordo feito por Deus com seu povo. Eu afirmo que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Jesus avisa Pedro. Jesus disse: esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que os outros façam isso. Mas Jesus lhe disse: lembre-se disto, hoje à noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, dizendo que não me conhece. Pedro respondeu: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que seja preciso morrer com o Senhor. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Jesus no jardim do Getsemane. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse: sentem-se aqui enquanto eu vou orar ali adiante. Então levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu.
Jesus sentiu uma grande tristeza e aflição e disse: sinto no coração uma tristeza tão grande que parece que vai me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, curvou-se até o chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem ao menos 1 hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. O espírito está pronto para resistir à tentação, mas o corpo é fraco. Pela 2ª vez foi e orou, dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, pois estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou aos discípulos e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus é preso. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele muita gente com espadas e cacetes, gente que tinha sido mandada pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: o homem que eu beijar podem prender que é ele. Judas chegou, foi até Jesus e disse: mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Jesus respondeu: amigo, o que você vai fazer, faça logo. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada e cortou a orelha do empregado do grande sacerdote. Aí Jesus disse: guarde a sua espada, pois quem usa a espada será morto pela espada. Por acaso você pensa que se eu pedisse ajuda ao meu Pai, ele não me mandaria logo 12 exércitos de anjos? Mas nesse caso, como poderia se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? Depois disso, Jesus disse àquela gente: vocês vieram com espadas e cacetes para me prenderem como se eu fosse um bandido. Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas Escrituras Sagradas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Jesus diante do Conselho Superior. Aqueles que prenderam Jesus o levaram até a casa de Caifás, o grande sacerdote, onde estavam reunidos os professores da lei e os líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como ia terminar tudo aquilo. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior procuravam alguma acusação falsa contra Jesus para o condenarem à morte. Mas não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizerem mentiras a respeito dele. Finalmente, 2 homens se apresentaram e disseram: este homem afirmou: eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. O grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: você não vai se defender desta acusação? Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar:
Em nome do Deus vivo, eu exijo que você responda: você é o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu: quem está dizendo é o Senhor. Mas eu afirmo que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado no lado direito do poderoso Deus, descendo nas nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: ele blasfemou. Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo esta blasfêmia contra Deus. Então, o que resolvem? Eles responderam: ele é culpado e deve morrer. Em seguida, cuspiram no rosto de Jesus e lhe deram bofetadas. E os que batiam nele diziam: já que você é o Messias, adivinhe quem bateu em você. Pedro nega Jesus. Pedro estava sentado lá fora no pátio, quando uma das empregadas do grande sacerdote chegou perto dele e disse: você também estava com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, afirmando: eu não sei o que você está dizendo. Depois ele foi para a entrada do pátio. Outra empregada ouviu e disse aos homens que estavam ali: ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: o seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles. Então Pedro disse: juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou, e Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Capítulo 27. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram seus planos contra Jesus para o condenarem à morte. Eles o amarraram, levaram e entregaram a Pilatos, o governador.